Olá pessoal, professora Cristiane de Elementos da Matemática, e a gente vai continuar vendo essa semana o que nós já começamos a ver na semana passada, que são as aplicações das funções de primeiro grau. Nessa semana, nós vamos trabalhar com duas funções, oferta e demanda. Bom, função do primeiro grau, ax mais b, como nós já vimos na semana passada. No nosso caso aqui, P igual a x mais b, onde P é preço e x é a quantidade demandada ou ofertada. Vamos estudar essas duas funções. Primeiro, vamos entender o que seria oferta e o que seria demanda. A oferta é a quantidade de produtos que eu tenho a oferecer para o mercado. E a demanda é a quantidade de produtos que o mercado está apto a absorver. Quantidade de produtos demandada, quantidade de produtos que eu consigo vender, ok? Na oferta, se o meu preço abaixa, também vai abaixar a quantidade em que eu consigo ofertar para o mercado, certo? Quanto menor o preço, menor a quantidade. São grandezas diretamente proporcionais. Na demanda, quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Ou seja, quanto mais caro eu cobro o meu produto, menos pessoas vão comprá-lo. A demanda, ela pode ser um pouco mais elástica ou um pouco menos elástica. O que isso significa? Significa que nem todos os produtos vão reagir da mesma forma conforme eu altero o preço. Ou seja, a minha quantidade vendida, ela não sofre a mesma alteração de acordo com a quantidade, com a variação do preço para todos os produtos. Por exemplo, se você está acostumado a tomar Coca-Cola, você não toma Pepsi, certo? Se você é um consumidor de Coca-Cola e você não toma Pepsi, o preço da Coca-Cola pode alterar que você vai continuar consumindo Coca-Cola. Já que se você está acostumado a comprar um refrigerante mais barato, uma pequena variação no preço pode acarretar com que você deixe de comprar determinado produto, ok? Normalmente, os produtos que compramos por marca, eles sofrem menos consequências de vendas, de quantidade vendida de acordo com a variação de preço, e os produtos que você compra pelo preço, alterou o preço, vai alterar a demanda dele, certo? Oferta diretamente proporcional é uma função do primeiro grau crescente, coeficiente angular positivo. Demanda, grandezas inversamente proporcionais, A negativo, função decrescente. Certo? Tá. Opa! Essa semana nós não falaremos de brigadeiro, nós falaremos de sorvete. Então, vamos lá. Nós vamos falar de uma sorveteria, das quantidades ofertadas e demandadas de sorvete por semana. Então, vamos lá. Demanda. O número de sorvetes demandados por semana numa sorveteria relaciona-se com o preço unitário de acordo com a função demanda P igual a 10 menos 0,002x. Observe, primeiramente, que o coeficiente angular é negativo. A gente já tinha visto. Função demanda, grandezas inversamente proporcionais, coeficiente angular negativo. Vamos olhar o gráfico dessa função? O que a gente observa? Que quando o preço do meu sorvete é 10 por unidade, eu não vendo nada. Minha quantidade é zero. Já o máximo de sorvetes que eu vou vender é 5.000. Isso se eu vender de graça, por um preço zero, ou seja, estiver distribuindo meus sorvetes, o máximo que eu vou distribuir são 5.000 sorvetes. Ok? Por que eu só fiz o gráfico no primeiro quadrante? Porque não faz sentido falar de preço negativo e muito menos de quantidade de sorvetes negativo. Dá uma olhadinha nessa tabela. Aqui a gente tem o que eu falei, ó. Preço 10, não vendo nada. Preço 0, distribuo 5.000 sorvetes. Se vocês observarem, a quantidade de sorvetes vendidos está aumentando nessa tabela e o preço está diminuindo, porque a quantidade vendida e o preço são grandezas inversamente proporcionais. Quanto menor o meu preço, mais quantidade de sorvetes eu consigo vender. Maior a quantidade de sorvetes vendido. Vamos ver a oferta? Como é que eu descubro essas funções oferta e demanda? Por observação. Então, observa esse exemplo. Eu tenho
uma quantidade de sorvete ofertado de 350 por semana, se o preço for R$ 2,10 por sorvete. Agora, se eu aumentar o preço para R$ 2,40, eu consigo ofertar 1.400 sorvetes por semana. Quanto maior o preço, maior a oferta. De grandezas diretamente proporcionais, reta crescente. Tá. Como é que eu faço para achar a função oferta a partir dessa observação? Primeiro, eu posso calcular o coeficiente angular. O coeficiente angular é variação de y sobre variação de x. Nesse caso, variação do preço sobre variação de quantidade. Eu achei um coeficiente angular de 1 sobre 3.500. Observa que esse coeficiente angular é bem pequeno e a inclinação da reta também é pequena. Encontrado o coeficiente angular, como é que eu vou fazer para encontrar o coeficiente linear? Eu vou pegar a minha função oferta e vou substituir um dos dois pontos. No nosso caso, eu substituí o ponto A, mas poderia ter substituído o ponto B. De qualquer forma, eu ia achar o coeficiente linear como sendo 2. E monto a minha função oferta. Nesse momento, nós já temos a função oferta e a função demanda da sorveteria. Vamos juntar as duas para ver o que acontece? Olha esse gráfico. Existe um ponto em que elas se interceptam. Este ponto de intersecção entre elas se chama ponto de equilíbrio de mercado. É quando a oferta é igual à demanda. Se você observar do lado esquerdo desse gráfico, nós temos que a demanda é maior que a oferta. Quando eu tenho um X menor que 3.500, a minha demanda é maior do que a minha oferta. Ou seja, eu tenho mais procura pelo meu sorvete do que eu tenho a oferecer para os meus clientes. Isso é bom ou é ruim? Isso é ruim. Por quê? Porque o meu cliente, ele quer um sorvete. Se ele não encontrar o sorvete na minha sorveteria, ele vai procurar o concorrente. Pode ser que ele goste e eu perco o meu cliente. Então, ter a demanda maior que a oferta não é legal. Tá. Do lado direito do 3.500, do meu ponto de equilíbrio de mercado, eu tenho oferta maior que demanda. Por que isso é ruim no exemplo dos nossos sorvetes? Será que daqui a uma semana o meu sorvete tem a mesma qualidade que ele tem hoje? Eu também posso perder cliente, porque se eu continuar ofertando mais do que o mercado consome, o meu sorvete vai ficar velho e alguém pode comprar o sorvete e não gostar. Mas porque a qualidade é ruim? Não, porque ele já está há um tempo na minha geladeira. Por um outro lado, se eu não vender esse sorvete, eu vou perder mercadoria. E isso faz com que meu lucro seja menor, porque eu estou perdendo mercadoria. No caso de produtos perecíveis, é muito fácil observar isso. Mas pensa no mercado de roupa. Na próxima estação, será que eu vou conseguir vender as roupas que eram dessa estação? Ah, guarda para o próximo ano. Será que no próximo ano essa roupa ainda vai estar na moda? Essa cor ainda vai estar sendo usada? Então, o ideal mesmo é que a gente sempre tenha oferta e demanda iguais, ou o mais próximo possível. Temos aqui as funções de demanda e oferta. Como é que eu faço para achar o ponto de equilíbrio de mercado? Igual as duas. Resolvo essa equação, vou achar 3.500 sorvetes. Que preço eu preciso cobrar para vender 3.500 sorvetes? R$ 3,00 por sorvete. Olha que imagem deliciosa! Essa imagem está aí para que a gente possa discutir um pouco essa quantidade de 3.500 sorvetes que a gente encontrou no slide anterior. No nosso exemplo, o ideal é que nós fabriquemos 3.500 sorvetes para que todos eles sejam vendidos a R$ 3,00 o sorvete. Qual é o problema nesse caso? De que sabor vai ser esse sorvete? Como é que eu decido quais são os sabores desses 3.500 sorvetes? Eu vou descobrir isso através da experiência. Existem estudos que mostram quais são os sabores de sorvetes mais vendidos. Mas o ideal mesmo é você ver qual a sua clientela gosta mais. Então, esses estudos de modelos matemáticos,
eles nos ajudam em muito em uma empresa. Mas não basta estudar os modelos matemáticos para saber qual a melhor decisão a tomar. Para essa parte, eu separei alguns exercícios, do 55 ao 71, da página 69. São muitos exercícios, mas esses exercícios são importantes, porque é realmente onde você vai aplicar o conhecimento matemático na administração de empresas. Você pode parar de assistir essa aula aqui, ou você pode continuar. Temos mais 3 slides rapidinhos de uma outra aplicação de função do primeiro grau. Depreciação linear. Observa que, de novo, nós temos um AX mais B. Eu só troquei o X por T, porque ele vai falar sobre o tempo. Ou seja, nós vamos falar de um valor do produto de acordo com o passar do tempo. A maior parte dos produtos, com o passar do tempo, perdem o seu valor. Se ele perde o seu valor, esse A ele vai ser um número negativo, porque o produto está desvalorizando, depreciando. Vejamos aqui. Conforme o tempo aumenta, o valor do meu produto diminui. A negativo e esse A é a depreciação do meu produto. Como é que eu calculo a depreciação? Depreciação, coeficiente angular, variação de y sobre variação de x, no nosso caso, variação do valor do produto sobre variação do tempo. Nesse caso, nós temos uma função decrescente. Tudo bem? Vejamos um exemplo. O valor de uma máquina hoje é 10 mil e estima-se que daqui a 6 anos o valor dela seja 1.000. Qual o valor da depreciação anual dessa máquina? Vamos antes ver o gráfico? Dá uma olhadinha nesse gráfico. Ele sai de 10 mil, valor inicial da máquina, e ele chega a 1.000 daqui a 6 anos. Qual é a depreciação? Ele sofreu uma depreciação de 9.000 em 6 anos, ou seja, ele depreciou 1.500 por ano. Qual é o valor da máquina daqui a X anos? Como é que eu posso escrever uma expressão que me dê o valor da máquina daqui a um determinado tempo? O valor da máquina daqui a X anos é 10.000, que é o valor inicial da máquina, menos 1.500 vezes X. Esse X é o número de anos. 1.500 por ano é o que ela vai depreciar. Portanto, daqui a 4 anos, qual é o valor dessa máquina? Se ela deprecia 1.500 por ano, em 4 anos ela vai depreciar 6.000. Portanto, o valor dela daqui a 4 anos será 10.000 menos 6.000, que é 4.000. Simples, não é mesmo? Temos exercícios dessa parte também. Exercícios 73 a 77, da página 72. Tendo dúvidas nos exercícios para estudar, entre em contato comigo e observem quais são os exercícios para entregar e a data, que é até sábado. Ok? Bom estudo e boa semana!